Meu nome é Maria das Graças, mas todo mundo me conhece como Gracinha. Tenho 68 anos, nasci e me criei aqui em Belo Horizonte, no bairro de Santa Teresa. Vou contar uma história que começou no meu momento mais difícil e terminou... Bem, terminou de um jeito que eu nunca imaginei que seria possível. Tudo começou numa quinta-feira de março, 3 anos atrás. Lembro que era março porque as jabuticabeiras estavam carregadas. Eu sempre reparei nessas coisas, nos sinais que a natureza dá. Era fim de tarde, e eu estava sentada na varanda da casa onde morei por 45 anos. Aquela casa amarela da Rua Divinópolis, perto da pracinha. Uma casa simples, mas minha, comprada tijolo por tijolo, com o trabalho meu e do meu falecido marido, o Geraldo. O Geraldo tinha morrido fazia 2 anos. Câncer. Rápido e doloroso. Quando ele se foi, levou junto um pedaço de mim que eu achei que nunca mais ia voltar. Mas a vida continua, né? A gente enterra os mortos e segue em frente porque não tem escolha. Eu estava na varanda quando vi o carro preto parar na frente de casa. Daqueles carros importados, brilhando. Pensei que era alguém perdido pedindo informação. Mas não, era meu filho, o Roberto. Roberto saiu do carro com aquela cara séria que ele sempre teve, mesmo criança. Herdou isso do pai. Veio acompanhado da mulher dele, a Fernanda, toda produzida mesmo sendo dia de semana. Salto alto, bolsa de marca, essas coisas. Eles moravam em São Paulo fazia 15 anos. Roberto trabalhava numa empresa grande, ganhava bem. Eu tinha orgulho dele, sabe? Meu filho que estudou, se formou, venceu na vida. Oi, mãe. Ele disse sem sorriso. A gente precisa conversar. Meu coração apertou. Quando o filho diz que precisa conversar com essa cara, nunca é coisa boa. Preparei café, peguei o bolo de fubá que tinha feito de manhã. Sentamos na mesinha da sala. A Fernanda nem tocou no bolo. Ficou só mexendo no celular. O Roberto começou. Mãe, a senhora tem 66 anos. 68, corrigi. 68, então. E mora sozinha nessa casa grande. A gente tem se preocupado. E tem outra coisa. Ele olhou para Fernanda, que não tirou os olhos do celular. A gente tá com algumas dívidas. Investimentos que deram errado. E pensamos que... Bem, a senhora podia vender essa casa e ir morar num lugar menor, mais apropriado. Um apartamentinho. Ou uma casa de repouso boa, dessas modernas. Levei uns segundos para processar. Casa de repouso? É o melhor, mãe. A senhora vai ter companhia, assistência médica, atividades... Eu não tô doente, Roberto. E essa casa... Essa casa tá muito grande pra senhora. E o dinheiro ia ajudar a gente a sair do buraco. E ainda sobrava pra senhora viver bem. A Fernanda finalmente falou, sem tirar os olhos do telefone. É o mais sensato, dona Gracinha. Todo mundo da nossa idade, dos nossos pais, tá indo pra esses lugares. É moderno, é seguro. Eu não tenho a idade de vocês. Pensei. Mas não falei. Deixa eu pensar. Foi tudo o que consegui dizer. Eles foram embora meia hora depois. Nem terminaram o café. Fiquei sentada na varanda até escurecer completamente. As jabuticabeiras viraram sombras escuras contra o céu. Pensei no Geraldo, em como a gente tinha ralado para comprar aquela casa. Nas paredes que a gente pintou junto, no quintal onde plantamos cada árvore. Na porta onde marcamos a altura do Roberto crescendo. Casa de repouso, lugar apropriado. As palavras ecoavam na minha cabeça. Nos dias seguintes, Roberto começou a ligar toda hora. Que já tinha visto umas casas de repouso excelentes. Que já tinha falado com o corretor. Que eu precisava assinar uns papéis. A pressão foi aumentando. As vizinhas começaram a cochichar. A dona Irene, que morava do lado, teve a coragem de perguntar. É verdade que você vai para asilo, Gracinha?
Seu filho não quer mais cuidar de você? A palavra asilo doeu mais que tudo. E a resposta era pior ainda. Não, meu filho não queria cuidar de mim. Queria minha casa. Foi então que aconteceu o episódio que mudou tudo. Numa manhã de sábado, acordei com um barulho de vozes na rua. Abri a janela e vi o Roberto com o corretor e um casal desconhecido. Eles estavam do lado de fora da minha casa, olhando, apontando, falando de reforma. Desci correndo, de camisola e tudo. Roberto, o que está acontecendo? Ele ficou vermelho. Ah, mãe, eu tava só mostrando a casa para eles terem uma ideia. Mas eu não falei que ia vender. O corretor, um homem gordo de camisa social suada, se intrometeu. A senhora vai ver que é o melhor negócio. E seu filho tem procuração, né? Ele pode... Procuração? Que procuração? Roberto me puxou de lado. Mãe, não faz escândalo. Aquela procuração que a senhora assinou quando o pai morreu, lembra? Para eu resolver as coisas do inventário? Eu lembrava. E lembrava também que não era para isso. Os vizinhos estavam todos nas janelas. A dona Irene balançava a cabeça com pena. A dona Célia, do outro lado, filmava com o celular. Eu nunca tinha sentido tanta vergonha na vida. Sai da minha casa! Falei baixo. Você e esses estranhos, sai agora! Mãe, vai embora! Gritei tão alto que assustei até a mim mesma. Roberto ficou branco, entrou no carro e foi embora. O corretor e o casal atrás. Entrei pra dentro e desabei a chorar. Chorei como não chorava desde o enterro do Geraldo. Chorei pela humilhação, pela traição, pela solidão, pela idade que de repente tinha virado motivo para me tirarem tudo. A dona Irene veio me visitar naquela tarde. Trouxe um tupper com sopa de feijão. Sentou comigo na cozinha. Gracinha, você não pode deixar isso acontecer. Conhece o Dr. Paulo? Aquele advogado que mora ali na Rua Paraíba? Ele é gente boa. Vai lá conversar com ele segunda. Na segunda de manhã, peguei todos os documentos que tinha e fui no escritório do Dr. Paulo. Ele devia ter uns 50 anos, com cara de quem tinha visto muita coisa na vida. Contei tudo. Ele foi anotando, sério. Dona Gracinha, essa procuração que a senhora assinou era específica para o inventário. Ele não pode vender sua casa com ela. E mesmo que pudesse, a senhora está lúcida. É a legítima proprietária. Vou enviar uma carta para o seu filho deixando isso bem claro. E vou revogar essa procuração. Quanto aos honorários... Eu pago, interrompi. Tenho a aposentadoria do Geraldo guardada. Pago tudo o que for preciso. Não vai ser preciso muito, não. Mas a senhora precisa pensar no que vai fazer. Se ele está passando dificuldade financeira, vai continuar pressionando. Saí de lá mais aliviada, mas ainda pesada. A casa estava salva por enquanto. Mas e depois? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando na minha vida. Casei com 18 anos. Tive Roberto com 20. Passei 40 anos cuidando de casa, de marido, de filho. Nunca trabalhei fora. Nunca tive dinheiro meu, só a aposentadoria modesta. Dependia das economias do Geraldo que estavam acabando. Roberto tinha razão numa coisa. Eu precisava de dinheiro, mas não ia vender minha casa para dar para ele gastar. Aí veio a ideia, simples, mas revolucionária para o meu mundinho. A feira. Toda quinta e domingo tinha feira ali na Praça Duque de Caxias, pertinho de casa. Eu sempre comprava lá. Conhecia os feirantes todos. A Dona Lourdes das verduras, o seu Zé das frutas, a Janete que vendia pães e bolos caseiros. Eu sabia cozinhar. Cozinhava bem. As vizinhas sempre elogiavam meus doces, minhas compotas, meus quitutes. E se eu vendesse na feira? A ideia parecia maluca. Mulher da minha idade que nunca trabalhou fora, virando feirante. Mas quanto mais eu pensava,
Mas fazia sentido. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui direto falar com a Janete na feira. Janete, como é que faz para ter uma barraquinha aqui? Ela me olhou surpresa. Ué, dona Gracinha, por quê? A senhora quer vender o quê? Doces, compotas, bolos, biscoitos. Essas coisas que sei fazer. Ela deu um sorriso largo. A senhora faz aqueles biscoitos de queijo? Porque se fizer, vai vender tudo. Olha, é assim. Você tem que pedir autorização lá na subprefeitura. Pagar uma taxa pequena. Aí eles te dão um espaço. Não é caro, não. Fui na subprefeitura naquele mesmo dia. Uma moça me atendeu, me explicou tudo. Taxa de R$ 50 por mês. Tinha que ter documentação da vigilância sanitária também. Mais papelada, mais custo. Mas era possível. Levei 2 semanas para resolver tudo. Gastei quase R$ 1.000 entre taxas, documentação e a barraca de lona que comprei. Mas no 3º domingo de abril, lá estava eu, chegando na feira às 5 da manhã com minha barraquinha. Tinha feito 3 tipos de bolo: fubá, cenoura e chocolate. Biscoitos de queijo, pão de queijo, cocada, doce de leite em potes, tudo embrulhadinho, bonitinho. Montei a barraca tremendo. Não era de frio. Abril em Belo Horizonte já não é tão frio assim. Era de medo mesmo. E se ninguém comprar? E se as pessoas rirem de mim? E se eu não souber dar o troco direito? A Janete montou do meu lado e me deu força. Respira, mulher. Você vai ver que dá certo. As primeiras horas foram lentas. As pessoas passavam, olhavam, não paravam. Eu via nos olhos delas. Coitada, velhinha tentando ganhar um dinheirinho. Aí chegou uma senhora, uns 60 anos, bem arrumada. Quanto é esse bolo de fubá? R$ 15. Falei, a voz tremendo. Deixa eu provar um pedacinho? Cortei um pedaço pequeno. Ela experimentou. Fechou os olhos. Meu Deus do céu, que bolo! Não comi um bolo de fubá assim desde que minha avó era viva. Me dá 2. E 3 potes desse doce de leite. Vendi. Minha primeira venda. R$ 60. Quase chorei ali mesmo. A notícia se espalhou. A senhora devia ter comentado porque, meia hora depois, tinha fila na minha barraca. No fim daquela manhã tinha vendido tudo. Tudo. Fiz R$ 300. Voltei para casa flutuando. Sentei na cozinha e chorei de novo. Mas dessa vez, de alegria e de alívio. Na quinta-feira seguinte, fiz o dobro de produtos. Vendi tudo de novo. E assim foi, semana após semana. Descobri que eu tinha jeito pro negócio. Comecei a conversar com os clientes, a entender o que eles queriam. Dona Gracinha, você não faz broa de milho? Fazia na semana seguinte. E bolo de rolo? Aprendi a fazer. 2 meses depois, eu era conhecida na feira. A barraca da Dona Gracinha virou ponto de parada obrigatório. Comecei a fazer encomendas também. Festas de aniversário, eventos. O boca a boca funcionou melhor que qualquer propaganda. Roberto ligou umas 3 vezes nesses meses, sempre perguntando da casa, sempre pressionando. Eu dizia que estava pensando. Na verdade, era prosperando. No 5º mês aconteceu algo inesperado. Um rapaz jovem, uns 30 anos, veio na minha barraca. Se apresentou como Marcelo, dono de uma cafeteria nova que ia abrir ali na rua Sapucaí. Dona Gracinha, experimentei seu bolo de cenoura semana passada. É sensacional. Eu queria fazer uma proposta. A senhora não quer fornecer bolos e doces para o meu café? Eu compro tudo, pagamento garantido. Olhei para ele sem acreditar. Mas eu só faço em casa, na minha cozinha comum. Não tem problema no começo. Depois a gente regulariza, adapta. Eu preciso desses bolos. Vou te pagar bem. Fechamos negócio. Ele fazia pedidos semanais. No mínimo 10 bolos e 5 bandejas de docinhos.
R$ 1.500 por semana garantidos. Precisei de ajuda. Não dava mais conta sozinha. Contratei a Sônia, uma vizinha que estava desempregada. Depois a filha dela, a Jéssica. Minha cozinha virou uma pequena fábrica de doces. Comprei uma geladeira industrial, um fogão maior, formas profissionais. A casa começou a ter cheiro de bolo o dia inteiro. Roberto ligou 9 meses depois do começo de tudo. Disse que estava vindo me visitar. Recebi ele na porta, de avental, com farinha no rosto. Ele estranhou. Mãe, o que a senhora está fazendo? Trabalhando. Entra. Ele entrou e ficou de queixo caído com a movimentação. A Sônia e a Jéssica embalando produtos. A mesa cheia de encomendas, o telefone tocando. Mãe, o que é isso tudo? Sentei com ele na sala, pela primeira vez em meses limpa porque não estava mais mexendo nisso. É meu negócio, Roberto. Tem 9 meses que vendo doces na feira e forneço para cafeterias. Tô tirando quase 6 mil por mês líquido. Registrei como MEI, tudo certinho. Ele ficou mudo. Então a senhora não vai mais vender a casa? Nunca ia vender, Roberto. Essa casa é minha. Foi minha e do seu pai. E agora é minha empresa também. Mas mãe, não tem mais, filho. Você queria me mandar pro asilo para ficar com minha casa para pagar suas dívidas. Acho que você precisa resolver seus problemas como adulto que é. Eu resolvi os meus. Ele tentou argumentar, mas eu estava firme. Ele foi embora emburrado. Não falamos por 3 meses. Doeu. Dói até hoje. Mas eu tinha tomado uma decisão. Não ia mais deixar ninguém, nem mesmo meu filho, me fazer sentir inútil ou descartável. O negócio continuou crescendo. 1 ano depois do início, tinha contrato com 3 cafeterias. A feira continuava, sempre lotada. Precisei alugar uma cozinha comercial porque a de casa não dava mais conta. Contratei mais 2 pessoas. Formalizei tudo. Doces da Gracinha LTDA. CNPJ, contador, tudo legal. Hoje, 3 anos depois daquela quinta-feira de março, fecho o mês com R$ 15 mil de faturamento. Pago salários, impostos, aluguel da cozinha. Sobra para mim uns 8 mil líquido. Reformei a casa. Pintei de novo, arrumei o telhado, coloquei portão novo. As jabuticabeiras estão mais bonitas que nunca. Roberto voltou a falar comigo ano passado. Separou da Fernanda. Disse que estava fazendo terapia, que tinha entendido muita coisa, que pedia desculpas. Eu aceitei as desculpas, mas deixei claro. Nossa relação agora tem limites. Ele vem me visitar uma vez por mês. Educado, respeitoso. Compra meus doces para levar para São Paulo. Às vezes acho que ele tem orgulho de mim, mas tem vergonha de admitir. Eu acordo todo dia às 4 da manhã. Vou para a cozinha comercial que aluguei, que fica ali na rua Santa Rita. Trabalho até meio-dia. À tarde faço as encomendas personalizadas. Quinta e domingo, a feira. Cansativo? É. Mas pela primeira vez na vida, tô cansada de fazer algo meu. De construir algo que é só meu. As antigas vizinhas que cochichavam agora me procuram pedindo conselhos. Gracinha, como você fez? Me ensina. A dona Irene agora revende meus produtos na igreja dela. Semana passada, o Marcelo do Café veio com outra proposta. Quer abrir uma sociedade comigo. Uma loja só de doces artesanais. Com meu nome. Estou pensando, com calma, sem pressa, porque aprendi que a vida não acaba quando a gente envelhece. Não acaba quando a gente fica viúva. Não acaba quando os filhos nos decepcionam. A vida recomeça sempre que a gente decide recomeçar. Tinha 68 anos quando comecei. Achava que era velha demais. Velha pra quê? Pra quem? Hoje tenho 71. E nunca me senti tão jovem, tão viva, tão capaz. Ainda moro na minha casa amarela da rua Divinópolis. Ainda cuido das jabuticabeiras. Mas agora, quando sento na varanda no fim da tarde,
Não sento mais sozinha com a minha solidão e meu medo. Sento com minha satisfação, com meus planos, com meu propósito. E quando olho pro portão, vejo a plaquinha discreta que coloquei mês passado. Doces da Gracinha, onde começou a magia. Porque foi aqui mesmo, nessa casa que quiseram me tirar, que eu renasci. Foi aqui que eu aprendi que humilhação só dura até a gente decidir que acabou. E a minha acabou naquele domingo de abril, às 5 da manhã, quando montei minha primeira barraquinha na feira. Desde então, só tem sido doce.